Olá, pessoal. Agora a gente resolveu fazer um formato novo de entrevistas aqui. Eu sempre faço meus vídeos, vocês sempre assistem, mas a gente nunca veio para esse módulo podcast. E eu achei bastante interessante para poder entrevistar pessoas que às vezes têm áreas que são correlatas à minha área. São áreas que a gente muitas vezes trabalha junto e muitas vezes a gente indica um para o outro porque a gente precisa de todas as especialidades para trazer o benefício maior para o nosso paciente, que essa é a intenção, né? Então, hoje, a gente trouxe aqui a Ana Júlia. Ana Júlia é ortodontista e não foi à toa que eu escolhi ela, porque, além de tudo, o filho dela, que é o Mateuzinho, foi meu paciente. Eu costumo dizer que agora não é mais, porque agora não precisa Graças mais, a Deus. Né? Quanto menos eu ver o Sandro, melhor, gente. A gente prefere se encontrar aqui no podcast. Tomando café. Em qualquer outro lugar, menos aqui, né? E o caso dele foi bem interessante, porque ele respirava muito pela boca. É totalmente a área da Ana, porque ela é ortodontista. E eu estava comentando até antes aqui com ela que, às vezes, o especialista não presta atenção tanto no próprio filho quanto presta nos pacientes, né? Exatamente. Mas no caso dela, não. Ela notou rapidinho e... Notei, sempre reparei na respiração do Matheus, né? Era uma coisa que me chamava atenção, até porque ele ficava muito doente. Mas até então, até uns 4 anos, eu ia te visitar com ele tendo sinusite, né? Sinusite, antibiótico, corticoide, e a gente conseguia controlar. Só que daí começaram as apneias, né? Voltei um dia no consultório do Sandro. Sandro, pelo amor de Deus, Matheus tá roncando muito, tá tendo apneia de sono. E daí a gente foi fazer exame. Matheus com adenoide 90%. Pra quem não entende, é a famosa carne esponjosa, né, Sandro? Que Sim. Fica no nariz. Sim. E o Sandro olhou pra mim e falou assim... Filho de ortodontista, você sabe, não precisa nem falar, não né? Não precisa nem falar. Só mostrei a imagem ali, você já fez o diagnóstico sozinha. E fomos pra cirurgia, né? E Sim. Graças a Deus, Matheus chegou a tomar 18 antibióticos no ano. Em 12 meses. E depois disso, ele é outra criança, né? Esses dias a gente até postou um post nós dois juntos, né? Falando sobre o caso do Matheus. E primeira coisa que meu pai é dentista também é ortodontista, a primeira coisa que ele falou quando ele viu o post, falou, meu Deus, como o Matheus era magro, né? Porque nem ganha peso a criança ganha, né, Sandro? Verdade, uma diferença enorme e você lembrou bem. O antibiótico, né? Aquela coisa de antibiótico, um atrás do outro, e aquilo vai dando um desespero, não só na mãe, mas também no médico, que tem consciência e sabe como as resistências antimicrobianas estão aumentando. Então, a gente está usando cada vez mais antibióticos e produzindo superbactérias que vai chegar a um ponto que nenhum antibiótico pega. E aí, para onde que a gente corre, E né? aí, né? Exatamente, e aí? E era essa sensação que eu tinha, né? Porque a gente tratava, dava 15, 20 dias, sinusite de novo, e aquela coisa recorrente, né? Que só dava dor de cabeça. É isso, se a gente tem uma criança em casa que tá tomando antibiótico a cada... Sabe aquela história de antigamente falava assim, da nossa época, né? Tomava uma bezetacil a cada 40 dias. É mais ou menos isso, só que hoje em dia assim, o pessoal não toma bezetacil, toma o antibiótico de farmácia, né? Sim, sim. E a gente sabe o quanto que eles lesam também a flora intestinal normal. Terrível, nossa, isso é um problema. É igual quando a gente vai na consulta com você, né? Já sai com a receitinha do Floratil junto, da enterogermina junto, porque sabe que o intestino vai pedir arrego. A gente vai acabar matando as bactérias ruins e também as boas, que estão lá no intestino, e muitas vezes desanda o intestino, é chato, bem chato. Até por isso que, assim, eu ainda não larguei a bezetacil por completo, não. Em alguns casos, eu acho que ela ainda até necessária. Uma saída, porque às vezes você não está passando o antibiótico pelo trato intestinal, gastrointestinal. Então, é uma vantagem da bezetacil. Os pacientes não gostam muito. Mas é uma opção, né? As crianças, principalmente, não são muito fãs dessa ideia, mas... eu até acho que é uma lenda. Não acho que as bezetacil doa tanto mais do que outras injeções. Não, tem injeção que dói mais. Tem injeção que dói mais. Mas a gente tende agora a uma geração que não toma injeção, né? A gente tende sempre a ir pro oral, né? Pra medicação oral. Não. Mas, enfim, daí o Matheus ficava doente sempre, fomos pra cirurgia, operamos adenoide e amígdala. E a recuperação do Matheus foi ótima, dentro das possibilidades, né? Porque é uma cirurgia, enfim. Sim. Mas depois disso, várias coisas podem ser vistas, né? Assim, claramente. Por exemplo,
Parte respiratória, óbvio, parte de sono, ele não acorda mais à noite, e ele acordava à noite, assim, várias vezes, principalmente por causa da apneia, ele acordava sufocado. O Matheus chegava a vomitar à noite de catarro. Então, ele tossia tanto que ele chegava a vomitar. E isso, nunca mais também tivemos isso. Mas tem umas coisas mais legais também e mais sutis, por exemplo, ele fala assim, mamãe, essa comida tá deliciosa. E a comida que ele comia sempre. Então, acho que ele não chegava a sentir o sabor dos alimentos, sabe? De estar com aquela respiração. Atrapalha o olfato. Exatamente. E mastiga e faz... Pra tomar fôlego, né? Pra respirar. É terrível, né? Terrível, terrível. Eu ouço algumas mães me contarem que... Nossa, doutor, meu filho virou um cão farejador agora. Tudo que eu tô fazendo lá longe, ele já quer saber. Coisa que ele nunca antes perguntava, E ele é até mais exigente pra cheiro. Então, ele chega em casa e fala, tá cheirando ruim aqui. E, às vezes, nem é um cheiro que eu sinto, né? E ele fala, então, fica muito mais aguçado, né? Paladar, olfato. É lindo de ver. Então, quando você falou que era cirúrgico, eu lembro que eu falei, ai, meu Deus do céu, eu vou operar meu filho, 5 anos. E o meu marido, Gabriel, ele foi respirador bucal durante 16 anos. 15 para 16 anos. Ah, ele puxou o pai, então. Ele puxou o pai. Não é minha culpa, tá? E o Gabriel, a minha sogra não operou, enfim. E quando o Gabriel fez de 15 a 16 anos, ele operou mais velho. E ele teve uma recuperação péssima, né? Porque, assim, quanto mais velho, pior a recuperação. Pior. Mas ele fala que a melhor sensação da vida dele foi quando o médico tirou o tampão que ele tava no nariz, porque eu acho que na época usava um tampão, sei lá. Sim. E ele fez assim... E ele falou, nossa, entra ar pelo nariz. Assim, ele nunca tinha tido essa sensação até os 15, 16 anos. Que perdeu a melhor fase de desenvolvimento dele, às vezes, né? De arcada dentária, de crescimento. Não vou nem conversar sobre isso, porque eu olho todo dia por causa do Gabriel e falo, meu Deus, teria tratado tão diferente. Mas, enfim, era o que tinha na época, né? Foi super bem tratado perto do que tinha na época, mas hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, né? Muito mais tranquilas. Os hospitais, né? A estrutura do hospital que o Matheus operou, que foi o Sabará, não tem nem o que dizer, né? Tudo incrível. Tem que ser assim, para dar certo tem que ser assim. Você vai nos melhores hospitais, fazendo todos os exames pré-operatórios. Você falou de coisa que não existia antes. Não existia o exame que a gente faz, que é a nasofibroscopia, né? Alguns anos atrás não tinha, a gente tinha que fazer o diagnóstico com raio-x. Nossa! E nunca é preciso, né? Agora, o meu médico, eu fui operado de adenoide também, tá? Acho que por isso que eu virei otorrino. Tu ficou traumatizado, falou, vou virar otorrino. Não, eu vi, minha vida se transformou tanto. Eu era aquela criança ranhenta. Sabe aquela criança que faz assim? E a blusa fica tudo assim? cheia de ranho. Era eu. E aí, depois que eu operei adenoide, minha vida mudou. E na época, o meu médico era tão raiz, que o meu pediatra, não foi nem o otorrino, que ele descobriu meu adenoide palpando o adenoide, colocando o dedo lá por trás da úvula. E eu não lembro disso, mas minha mãe disse que lembra, foi um negócio meio aterrorizante. Assim, mas dá pra sentir, porque é assim que a gente faz na cirurgia, mas não com a criança acordada, Mas não né? criança acordada. Então tudo melhorou muito. Inclusive, você citou o Sabará, a experiência de quem faz a cirurgia no filho no Sabará é bem diferente, né? Porque você lembra que você entrou no centro cirúrgico, eu entreguei o Matheus quando eu saí do centro cirúrgico, ele tava dormindo já, ele dormiu de mão dada comigo. A hora que eu saí... Fora que, sim, o psicólogo que vem recebê-lo, que mostra todo o centro cirúrgico, aquela TVzinha, né, que tem os controles, que eles mostram os controles como se fosse um videogame, então a criança fica toda encantada com aquilo. Matheus tem zero trauma, Sandra. Zero trauma, zero trauma. Ele fala de hotel, ele fala assim, quando eu vou pra aquele hotel de novo? E eu, que hotel, Matheus? Aquilo é um hospital. Então, ele tem zero trauma, ele tem um carinho até, sabe, pelo hospital. Então, maravilhoso, né? Porque o nosso maior medo é causar trauma em criança, né? Pelo amor de Deus. Claro. Eu operei os meus filhos também de adenoide, os dois tiveram, tá? E aqui foi lá no centro, foi engraçado que foi lá no Sabará, né? Aí o meu mais velho, eu falei, olha, se você ficar andando descalço, você vai ter que ir pro hospital. Ele falou, aquele hospital legal que tem macaco. Ou seja, não dá nem pra assustar a criança. Não dá pra assustar. Eles falam, nossa, que legal. Fora o café, né? Fala, vou tomar aquele café delicioso lá do Sabará. Mas, enfim, foi uma experiência super tranquila. E eu, como ortodontista, filha de ortodontista, né? A gente olha o paciente, a primeira coisa que a gente vê meu pai brinca que o diagnóstico do dentista
Começa quando o paciente tá entrando na sala. Então, o paciente tá entrando na porta, você fala, Já vi respirador tudo. bucal, né? Classe 2, não deve respirar direito. Daí você fala assim, você ronca à noite? Ah, você respira direito? Ah, tem sinusite recorrente? Tem rinite? O paciente fala, nossa, mas a pessoa é o quê? Mãe de Ná, né? Descobre tudo, pergunta e já sabe. Mas por quê? Porque tem um perfil característico, né, Sandro? Sim, sim. E eu te falei, tem profissionais da saúde que não querem enxergar, às vezes, por medo da cirurgia e tal. Eu até entendo, porque, né, é sempre um procedimento que vai precisar de anestesia geral, mas hoje em dia eu considero, por exemplo, a anestesia geral muito mais segura do que a local. E você estando numa estrutura de um bom hospital, com toda a monitorização que tem hoje em dia, ela é mais segura. Então, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Eu tenho mais de 2.000 casos operados, nunca tive nada. Primeiro, graças a Deus. Mas segundo, também por todos esses exames que a gente faz antes, para os hospitais que a gente leva, as equipes anestésicas que são muito boas. Então, fazendo tudo certo, dá tudo certo. Fazendo igual você quer que faça pro seu filho. Foi o que eu fiz pros meus. É isso. Né? Que se eu não achasse que fosse bom, não faria pros meus também. Fazendo igual você faz pro teu filho, dá tudo certo. Meu pai fala muito isso, né? Quando o paciente vem perguntar alguma coisa, ele fala assim, eu vou tratar o seu filho como eu tratei os meus. Né? As minhas 3 filhas passaram comigo, minhas 3 filhas usaram aparelho comigo, foram feitos diagnóstico comigo, eu vou tratar eles como eu tratei os meus filhos. E às vezes eu tô em consulta com o paciente, eu dou todas as opções, né? Então assim, olha, temos a opção desse aparelho, desse aparelho, desse aparelho. Daí eles falam, qual é o melhor? Eu falo, qual é o melhor pro seu caso? Você quer a minha opinião eu como dentista, tô te dando as opções. Eu como mãe, posso dar a opção que eu daria pro meu filho, né? Sim. Então, muda, né? A gente acaba pondo um pouco o coração ali também, mas é o que faz, foi o que você falou, é o que faz tudo dar certo, né? Depois que a gente vira pai, a gente fica ainda mais sensível, né? Que a gente se coloca do outro lado. No lugar do pai e da mãe, né? E você falou de diversos aparelhos. A gente tem ouvido falar que tem aparelhos dentários de ortodontia novos e tal, mas que a gente não sabe exatamente para onde pode ser aplicado, né? Então, tá se tendo uma tendência na odontologia agora de ter aparelhos que tratam tudo. Então, com um aparelho X eu faço qualquer coisa. E não é bem assim, né? A gente tem que prestar muita atenção no diagnóstico, porque, por exemplo, o que eu sempre falo pro paciente. O teto do meu tratamento é o chão do otorrino. Então, o meu céu da boca é o chão do nariz, né? Então, se eu recebo um paciente que é um respirador bucal, que não consegue respirar pelo nariz, Sim. que O Léo pode até colocar a imagem, Léo, daquele respiradorzinho bucal que a gente tem aqui. Porque o comentário que ela fez foi muito bom. O meu chão é o teto dela. Ou seja, aqui a gente tá vendo, não sei se vocês conseguem entender, mas isso aqui é um nariz, tá? Cortado no meio aqui, ó. Eu tô de ladinho, tá cortado aqui no meio e abre aqui, ó. Isso. Aqui estariam os dentes, né? E isso aqui é o céu da boca. Isso. Então, o céu da boca tá aqui tá o nariz, aqui tá a boca. E o céu da boca é o quê? A estrutura que em volta vão os meus dentes de cima da maxila, né? Sim. E quando o paciente chega... É óbvio que isso é um perfil esquemático, né, gente? Porque a gente não pode pôr foto de paciente aqui. Mas isso aqui é um perfilzinho de respirador bucal. Então, lábios que não selam, é a pessoa que tá sempre com a boca aberta... Porque o ar tem que entrar pela boca. O narizinho que fica com a ponta pra cima, né, Sandro? Porque Sim. eu acho que fica buscando mais ar. Sim, Não é isso? Eu acho que é uma busca eterna. Uma busca eterna pelo ar. O queixinho pra trás, aquele papinho, né? Que o paciente às vezes é magrelinho, mas tem aquele papinho. E a olheira de quem não dorme, né? Ele não dorme direito. Sim. Então, vem aquelas reclamações da escola, né? O paciente não dorme... O paciente não, o aluno não tá prestando atenção, o aluno dorme no meio da aula. Por quê? Porque ele não tem uma noite de sono de qualidade, Sim. né, Sandro? Magrinho, né? Também. Magrinho, porque não ganha peso. Tudo isso é o que as pessoas me perguntam. Tá, doutor, mas e se eu não operar, o que acontece? É isso tudo. O crescimento fica prejudicado, vai tomar mais antibiótico, que também prejudica o crescimento, desenvolvimento bucal, uma série de coisas, fala, né? O desenvolvimento de fala. Fala. Pensa que o paciente não sela a boca nunca, então para fazer os fonemas é muito complicado. Então o paciente chega com esse perfil no consultório e daí eu tenho a opção de oferecer aparelhos para ele. Geralmente esse paciente tem o céu da boca estreitinho, como se eu pegasse aqui a minha mão e esmagasse aqui a lateral do paciente, assim, ó. Então, esses dentes são esmagados. O céu da boca, ele é fundo. O pessoal fala apinhado, né? Exatamente. É esmagado aqui, assim, e o céu da boca fica fundo e fica curtinho, né? E daí, por exemplo,
faz sentido eu colocar um aparelho nesse paciente apenas para expandir e trazer os dentes para posição? Não, gente, eu preciso aumentar o céu da boca desse paciente. Eu preciso aumentar o quê? O chão do nariz dele, né? Para aumentar a cavidade nasal, aumentar o palato, fazer esse paciente respirar melhor. Então, a escolha do aparelho está completamente ligada ao diagnóstico, né? Sim. O paciente chega no consultório assim, respirador bucal e não respira pelo nariz, você fala para a mãe fala, imagina... É lógico que respira pelo nariz. Daí sabe o que eu faço? Pego uma placa de vidro. Sabe aquela placa de vidro de dentista que a gente espatula material? Sim. Fecho a boca do paciente, coloco a placa de vidro aqui e falo, respira pelo nariz. Ele não consegue. Daí eu pego e ponho no meu e faz aquele halo de respiração, né? Igual quando você faz no vidro, assim, pra fazer aquela nuvenzinha. Eu falo, ó, o meu tá saindo ar pelo nariz, do seu filho não sai. E ele nem aguenta ficar muito tempo de boca fechada. Né? Ele já logo abre a boca, né? Então, assim, eu falo, ó, legal, vamos tratar, vamos, mas, ó, encaminhamento para otorrino também, porque eu preciso de que... Essa é a minha frase no consultório, preciso que seu filho respire. Sim, senão eu acredito que até o seu trabalho todo fica alterado se a pessoa continua respirando pela boca. Não, né? não dá. Nem dá para prosseguir, né? Não dá. O paciente chega com crise de sinusite no consultório, eu abro seringa, eu tenho seringa de 20 ml no consultório, abro seringa, abro soro e limpo o nariz do paciente na minha pia, assim, ó, na parte de da onde a gente escova o dente. Vou lá e falo, vamos limpar esse nariz, porque você precisa respirar. E ensino ele a fazer lavagem nasal. E, obviamente, mas não sei por que o paciente tem uma resistência em usar tratamento de spray nasal. Aquela lavagem de alto volume? Não, e de spray nasal também, né? Às vezes fala assim, foi no otorrino, vai ter que usar Budecorte, sei lá quantos meses, mas ele não usa. Gente, pelo amor de Deus, são 2 sprayzinhos no nariz, né? Mas eu vou te contar que você é uma profissional diferenciada mesmo, eu não tô puxando o saco aqui por nada, mas assim... Muitos pacientes que vêm de ortodontistas usando aparelho e respirando pela boca. E anos, e assim, lógico, ele vira um paciente por muito mais tempo também. O resultado fica pobre, o tempo fica estendido. E assim, que bom que você tem essa visão, porque não são todos os ortodontistas que têm, não, viu? O meu pai fala que existem 2 tipos de tratamento de aparelho, né? Tratamento ortodôntico. O tratamento que a gente finaliza, e o tratamento que o paciente finaliza porque ele não aguenta mais o aparelho. Então, faz 8, 9 anos que ele tá de aparelho, ele fala, chega, tira meu aparelho que eu não aguento mais. O nosso grande objetivo é não chegar nesse, né? Sim. É a gente dar a finalização do aparelho. E para isso, a gente precisa de tratamento ágil, né, gente? Não existe mais tratamento ortodôntico de 8 anos, pelo amor de Deus. Isso é antigo. Agora é assim, 2 anos, 2 anos e meio, salve exceções, vamos tirar esse aparelho da boca. Só que eu preciso, para o meu tratamento funcionar e ser rápido e ser efetivo, né? E principalmente ter estabilidade, não ser aquela coisa que, já é a 5ª vez que eu tô usando aparelho, eu preciso que o paciente respire, né? Então, eu fico no pé, eu falo, tem que ir pro otorrino, tem que ir pro otorrino, tem que ir pro otorrino. E, às vezes, o paciente faz... mas eu tô indo no pediatra. Tudo bem, mas isso daqui é otorrino, né? Assim, precisa ir pro otorrino, precisa fazer tratamento. Esse paciente é respirador crônico, que eu falo, né? Problema respiratório crônico, precisa tratar. Não é de hoje, né? E tem que ter paciência também com criança, né? Porque esse disjuntor que você tem... Imagina, gente, abrir o céu da boca da criança que tá fechado. Então, é um trabalho de formiguinha, o céu né? da boca, né? Ele tem os 2 lados e ele tem uma... Enquanto a criança está em fase de crescimento, ele tem uma pelinha no meio que junta, mas ele não é ossificado. Então, o que a gente faz? Põe um aparelho no céu da boca e vai abrindo com a chavinha esse céu da boca e causa como se fosse uma fratura, né? Uma fratura, como se tivesse feito uma fratura na perna. Mas isso é indolor, porque os ossos já são separados. E quando a gente separa isso, o corpo fala, opa, preciso aumentar a ossificação aqui no meio, porque não pode ficar aberto. E daí vai criando uma ossificação ali, que a gente chama que é o período de cicatrização, e eu aumento esse céu da boca do paciente. Então, aumentando o céu da boca, eu aumento o chão do nariz, né? O assoalho nasal, e aumenta essa cavidade, aumenta esse volume de ar que esse paciente puxa. Então, tá tudo unido, né, Sandro? E qual o paciente que pode usar o Invisalign, por exemplo, que tá tão em alta? Então, complicado. O Invisalign, ele não faz essa disjunção. Então, ele não vai aumentar o céu da boca. Ele vai fazer uma expansão. Então, ele vai trazer... É como se fosse... ele vai trazer o dente para o lugar certo, mas não vai aumentar o tamanho do osso, entendeu?
Isso faz com que eu não tenha uma abertura da cavidade nasal e do palato. Ele é mais suave, né? Mais suave. Só que, ao mesmo tempo, eu não tenho melhora na respiração. Então, se é um paciente tranquilo, que tem respiração normal, que não tem grandes problemas respiratórios, não tem sinusite, rinite recorrente e tal, vamos pôr o Invisalign e vamos trazer o dente para posição. Não, é um paciente respiratório crônico, que a gente vê que, né, que tem esse perfilzinho. Gente, tem que abrir o céu da boca e tem que fazer esse paciente respirar. Você vai estar fazendo um ganho pro futuro, né? Porque daí vira adulto, para fazer esse procedimento tem que fazer cirúrgico. Então tem que ir pra uma sala de cirurgia, quebrar o osso no meio, usar esse aparelho. É muito mais complexo. Sim, sim. Tem até aquela imagem, se você puder colocar pra gente, Léo, dos perfis, dos graus, né? Isso é a consequência no adulto de uma criança que não respirou pela boca. Isso, então esse daqui... Não respirou pelo nariz, aliás. Esse daqui é um respirador bucal. Um respirador bucal que não foi tratado, não teve desenvolvimento e tudo. Esse daqui é um perfil que a gente gosta, é um perfil certinho que a gente quer que todos os nossos pacientes tenham. E esse paciente aqui do meio não é parte respiratória, é só para exemplificar, que é aquele que tem o queixinho para frente, que a mandíbula cresceu mais do que deveria. Então, basicamente, essa cresceu mais e essa cresceu menos. E o que faz crescer menos? O respirador bucal. E esse paciente, no futuro, o que ele vai ter? Ele vai ter problemas respiratórios graves, porque o espaço que ele tem aqui de entrada de ar, né, é tudo comprimido. Então, eu tenho esse queixo comprimindo essa região aqui, né? Vai roncar por outros motivos daí, né? É um paciente que vai usar CPAP, né? Sim. Vai ter apneia de sono. Daí vai fazer aqueles exames polissonografia e... isso, né? Polissonografia. E vai falar, nossa, tem 150 despertares. Tem, porque ele não respira. Sim, né? Sim. Essa imagem, ela fala tudo. Porque você imagina, para corrigir isso, precisa serrar a mandíbula, gente. A cirurgia ortognática, né? Você tem que serrar a mandíbula e conseguir trazer ela para frente. Exatamente. Você imagina como é uma cirurgia dessa num adulto, que você pode evitar tão bem na criança, né? Exatamente. Resolvendo um problema tão simples. É só fazer ele respirar. É só fazer. O meu filho, por exemplo, era um exemplo que, se eu não cuidasse, né, a gente não tratasse, ele ia virar um perfil. E daí você olha essa foto e fala assim, nossa, essa paciente é gorda, tem papo. Não, gente. Às vezes tem paciente que vai, por exemplo, fazer lipoaspiração de papada, nesse caso. Não, gente, não é papo. É que tem sobra de tecido, porque não tem queixo. Então tem que trazer esse queixo pra frente, tem que trazer essa mandíbula pra frente pra esse paciente criar, né, espaço pro ar passar, né? Sim, sim. Você comentou do CPAP, pra quem não sabe, o CPAP é um aparelho que a pessoa dorme com ele. Parece uma máscara de inalação, para que ele jogue uma pressão positiva e que esse paciente que usa esse aparelho não ronque, né? E geralmente de fato, ele resolve o problema, mas a pessoa precisa estar sempre dormindo com esse aparelho, sempre necessitando. Quando o dia que dormir sem, ele vai roncar. Exatamente. E é desconfortável, né? É desconfortável para o parceiro, porque é um aparelho que faz barulho, né? É desconfortável para a pessoa que tem que dormir com um negócio no nariz. Então, assim, por exemplo, um adulto foi o que você falou, um adulto que quer resolver esse problema, ele vai ter que abrir o céu da boca como? Cirurgicamente. Vai ter que usar o mesmo aparelho, só que vai ter que abrir. Depois vai passar por um segundo momento cirúrgico, que é para jogar essa mandíbula para frente. E muitas vezes ainda vai ter que operar com você, né? Então vai ter que fazer adenoide, amígdala, num adulto, que é muito mais complicado, o pós-operatório é muito mais chato do que na criança, né? Com certeza. Criança o quê? 3, 4 dias? Parece que não aconteceu nada. Varia um pouco. Tem crianças que sofrem um pouco mais, outras que sofrem menos. Mas com certeza todas elas sofrem menos do que os adultos, sem dúvida. Né? Fora os problemas até cardiológicos que gera o ronco e a apneia do sono. Que a apneia do sono, que é aquela parada de respiração que acontece, que seria o nível mais grave do ronco. Enquanto você está roncando, está vibrando a úvula, a campainha, aquela região. Na apneia, aquilo lá simplesmente trava. Você trava a respiração e passa alguns segundos sem respirar. Isso vai sobrecarregar pulmão e coração. O Matheus tinha isso, né? Quando a gente decidiu operar, eu, na verdade, percebi, né? Acendeu a luzinha de que ele talvez teria que operar, quando eu percebi que ele estava com apneia de sono. Então, ele dormia, roncava, e daí dava aqueles segundos de não roncar. Quando ele voltava tossindo muito, né? Então, tossindo muito, e daí é um dos momentos que, às vezes, ele vomitava. Sim, esse é o CPAP. Esse é o CPAP, isso mesmo. Esse é um deles. Esse é só o nasal, ele pode ser nasal e bucal, ou só bucal. Isso dá para adaptar de paciente para paciente. E ele dá essa pressão de jogar o ar, forçar o paciente a respirar, né? Porque ele não tá conseguindo respirar. Sim. E acho legal a gente falar também
que eles falam, a gente fala muito de diagnóstico precoce, né? Diagnóstico precoce, mas quando que é o diagnóstico precoce? O Matheus, eu vi, a Bia também, né? A Bia também é respiradora, não é tão ruim como o Matheus, mas também tem os problemas respiratórios dela, minha filha mais nova. Tá. E a gente consegue diagnosticar isso desde bebezinho, né, Sandro? Então, eu sou consultora de amamentação também, mas fui mais procurar isso para somar, né, dentro do meu consultório, os atendimentos. E o paciente, para ele conseguir, o bebezinho, para ele conseguir mamar no peito da mãe, ele tem que fazer o quê? Um vácuo, né? Então, ele coloca a boquinha lá no bico do peito da mãe e faz um vácuo, e é nesse vácuo que o leite vem e ele consegue se alimentar. Um paciente que não respira, ele não consegue fazer vácuo, porque se ele fizer vácuo pela boca, como que ele vai respirar, né? Ele vai entrar em apneia. Sim. Então, é um paciente que não vai conseguir mamar no peito muito tempo. Sim, né? Vai ter que parar para respirar. Vai ter que parar para respirar, exatamente. Às vezes acaba perdendo o aleitamento materno, né? Acaba indo para uma mamadeira porque machuca a mãe, não consegue mamar efetivo. Sim. Então, o diagnóstico tá ali, né? Sim. Tá no começo de tudo. E falando em amamentação, outra coisa que atrapalha também é o freio lingual. Freio lingual. A famosa linguinha presa, né? Isso, ó, o freio lingual. Esse paciente, quando ele joga a linguinha pra frente, a língua a gente chama de língua bífida, né? Que fica aquela linguinha em formato de coração. Coraçãozinho. Isso também atrapalha muito a amamentação. E vai atrapalhar esse paciente, se ele não fizer nada nesse momento, vai atrapalhar esse paciente pro resto da vida, né? Sim. Esses pacientes a gente opera com 5 dias, 6 dias, né? O ideal seria... Eu tenho uma eterna briga nos hospitais, porque eu acho que isso deveria ser feito dentro do hospital. Já sai... A mãe teve filho, foi feito o diagnóstico, só que às vezes eles falam, não, vai estimulando, que isso melhora. Gente, freio lingual não melhora com estímulo, né? Sim, ele vai estar curto língua presa sempre. É língua presa e pronto. E precisa cortar essa língua. No recém-nascido... Como que é a cirurgia, né, Sandra? O quanto antes melhor, né? Você consegue fazer no próprio consultório, não precisa de... Nem cabe anestesia nesse caso, porque se você for tentar infiltrar com um anestésico, você também não vai conseguir pegar o freio, que ele é fininho, ele é uma membraninha, né? Uma membraninha, exatamente. Então é bem menos indolor e tranquilo fazer no consultório quanto antes, né? Quanto antes, Eu já cheguei a fazer até na casa do paciente, sabe assim? O paciente não pode... Na época da pandemia, o paciente não pode sair de casa e tal, eu ia toda lá com aquelas roupas de astronauta e fazia esse piquezinho na casa do paciente, porque o paciente precisa mamar, né? Senão isso daqui é a principal causa de perda de aleitamento materno. Então, a gente faz a cirurgia, né? A gente fala cirurgia, né? Mas é uma coisa... Mas é um pique, né? Eu falo que é que nem tirar cutícula, né? Falo, você não vai na manicure tirar cutícula? É a mesma pelinha, né? É um excesso de queratina ali que precisa cortar e liberar o movimento da língua para que o paciente consiga fazer a ordenha, né? Do leite materno. No máximo sai um pouquinho de sangue, mas geralmente não é muito, porque não é uma área tão vascularizada, né? E... mama, depois da primeira mamada, pronto, já parou de sangrar. Eu ponho pra mamar na hora. Então, assim... Umas 3 gotas de sangue. Picou, foi pro peito da mãe pra mamar. No máximo, faço um laser depois pra ajudar na cicatrização. Legal. E... pronto, né? Nossa, e a mãe já fala, nossa, parou de doer na hora. Sabe assim? Parece que você tirou um peso da mãe. A gente vira o super-herói de repente, né? Exatamente. A nossa profissão é legal porque ela é muito gratificante, né? Muito. Você consegue ver resultado na hora. São poucas as profissões, eu acho que... Por exemplo, um engenheiro que constrói um prédio, ele com certeza está fazendo bem para tantas pessoas, mas eu acho que ele não consegue ter esse feedback tão rápido que a gente tem. Ele não tem tanto contato com o consumidor final, digamos assim, né? A gente tá ali, né? A gente... É família cuidando de família, né? Sim, é muito gratificante, né? Então, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu já quis ser engenheiro, tá? Antes. Mas eu não me vejo hoje em dia fazendo outra coisa, não. Eu também Você não. sempre quis ser dentista? Não. Eu era muito boa em exatas também. Nunca fui boa em biológicas. Português eu era mediana. E eu sempre fui boa em matemática e física. Sempre fui boa em matemática, em cálculos, né? E eu falava também que eu ia ser engenheira. Eu não sabia qual engenharia que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria ser engenheira. Daí, quando chegou pra... Meu pai e minha mãe são dentistas, né? E eu sou de uma família de dentista. Então, meu avô dentista, meus tios dentistas, as esposas dentistas, todo mundo dentista. Você não tinha como escapar. Não, a gente fala de dente. Eu falo que a massinha de modelar minha era aqueles materiais de moldagem, sabe? Só que eu nunca tinha falado de fazer odonto. E daí, quando eu fui fazer inscrição pro vestibular... Eu lembro que eu fui fazer um ultrassom aqui em Mogi, com um médico aqui de Mogi. E o médico perguntou pra mim, e aí, você vai prestar vestibular, né? O que você vai fazer?
Daí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer engenharia e tal. Mas daí ele falou assim pra mim, mas o que você quer ser quando você crescer? Daí eu falei, eu quero ser mãe. Ele falou, então engenharia acho que não é a sua melhor opção. Daí ele falou, seu pai e sua mãe são dentistas, né? Por que você não vai para odonto? Eu falei, não, nunca me vi dentista. Ele falou, mas odonto é uma profissão que te dá liberdade de horário, né? Então, assim, você consegue ajeitar sua agenda, você consegue ser uma mãe mais presente e tal. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Daí, quando eu fui prestar vestibular, eu falei, quer saber? Eu vou fazer odonto. Meu pai tava escovando o dente quando eu fui contar para ele, quase engasgou, porque eu nunca tinha falado de fazer odonto. E acabou que eu fui para uma área da engenharia, porque a ortodontia é a engenharia da odonto, né? Então, é cálculo, é ângulo, é inclinação. Então, eu consegui achar um meio ali que eu me encontrei. Uma dúvida que as pessoas perguntam muito são os pacientes, ainda mais no Brasil, que a gente não tem muita informação, né? Muita parte grande da população não tem essa informação. E eles perguntam, quando que eu devo ir na dentista? É assim, eu acho que o preconizado é desde o primeiro dente, né? Então, 6 meses, nasceu o primeiro dentinho, você precisa visitar o odontopediatra já. Eu acabo vendo o paciente antes disso, porque como eu sou consultora de amamentação, geralmente os pacientes com dias vão lá no consultório para eu ver a amamentação, ver posicionamento, ver freio lingual, ver pega, né? Para ver se tá tudo certo com aleitamento e tal. Depois desses 6 meses... o paciente vai fazendo o que a gente chama de prevenção. Então, ele vai passando de 6 em 6 meses no consultório para a gente ver os dentes erupcionando, ensinar a higienização e ensinar a prevenção. Porque hoje em dia, o que é odonto? É a gente não querer fazer odontologia, na verdade. Então, a gente faz a prevenção na tentativa de não ter que cair em restauração, em cárie, em prótese. A gente não quer fazer isso, né? A gente quer que o paciente tenha saúde e ele chegue lá nos 100 anos com os dentes dele na boca saudáveis, sem nenhuma restauração. Então, 6 em 6 meses fazendo a prevenção no dentista, num bom dentista, eu tenho certeza que o paciente não vai ter problema nenhum. E a partir dos 4, 5 anos, é legal ir num ortodontista para ele ver a parte de crescimento. Então, é quando a gente vai começar a fazer os primeiros exames, primeiras documentações, ver parte de crescimento ósseo, então pede radiografia da mãozinha, ver crescimento de mandíbula e maxila, ver se precisa estimular algum tipo de crescimento. Então, 4, 5 anos é legal a gente já começar a ver, para a gente fazer um diagnóstico quanto mais precoce, melhor. Até a parte respiratória, então vamos trabalhar junto, né? Vamos trabalhar... Geralmente é otorrino, orto e fono, né? Então, vamos trabalhar todo mundo junto para fazer esse paciente ter um bom posicionamento de língua, conseguir mastigar bem, respirar bem. É nosso objetivo. E é verdade que até essas alterações de dente vão se refletir, inclusive, na postura da criança, não é? Sim, a criança, eu brinco que parece que o paciente tá buscando ar, né? Então, como ele não consegue respirar, o respirador bucal, ele tem essa posturinha pra frente, assim, né? Parece que ele traz o pescocinho pra frente na tentativa de buscar ar. Então, isso vai refletindo no perfil inteiro do paciente, né? Fora a parte de brincadeira, né? Então, é um paciente que não vai conseguir jogar bola, porque ele vai ter falta de ar, ele vai ter que, né, parar pra respirar. E, às vezes, esse problema da respiração bucal vem acompanhado de um asma, né? Então, que piora mais ainda. Então, é isso. A gente tem que tratar o quanto antes para o paciente ter um desenvolvimento bom e ter um... Mastigar, né? Direito. Mastigar, né, gente? Pelo amor de Deus. É nosso grande objetivo. Mas eu acho que é isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, é isso. É isso. Diagnostiquem seus filhos, entendeu? A gente consegue ver em casa mesmo. Se o paciente está respirando, o meu filho está respirando, não está, ele está roncando, não está, ele dorme bem, não dorme. Foi uma paciente esses dias no consultório que eu olhei o perfil de respirador bucal, sinusite crônica. Daí eu falei assim, ele dorme? Ele tem 7 anos, né? Ela falou, não, ele acorda umas 8 vezes por noite. Eu falei, gente, não é normal, né? Não é normal, a criança precisa dormir. Como que essa criança vai ter fôlego para aguentar a escola no dia seguinte, as brincadeiras? A mãe também não dorme, né? A mãe não dorme, exatamente. Eu falo que eu quero que os meus filhos durmam para poder dormir, né? Para poder descansar. Então, é isso. O diagnóstico precoce, né? A nossa luta é diagnóstico precoce. Sim. Acaba sendo um problema familiar, né? Porque tem pais que ajudam, mas não são todos pais. Então, acaba sobrando muito para as mães. Dormem mal e depois não sabem... E no dia seguinte tem que viver a vida, né? Viver a vida, né? Exatamente. Nossa, por que você tá tão irritada? Nada. Não, nada, eu só imagina. Não dormi. Eu só não dormi a noite inteira, mas eu tô ótima.
Ana, obrigado pela presença aqui. Obrigada a você, Sandro. Obrigada pelo convite. Imagina, quem sabe ainda tem outras oportunidades, eu vou te chamar com certeza. Porque... Pode chamar, que você sabe que eu falo muito. Sim, e eu preciso disso, eu preciso que fale, mesmo porque é muita informação que não chega nas pessoas. A gente às vezes vai estar falando coisas aqui que pra gente parece óbvio e pra muitas pessoas não é. E é uma oportunidade de, uma certa maneira, você tá fazendo uma consulta à distância. Lógico, não é uma consulta, mas dá pra pegar bastante informação e às vezes repassar para aquelas pessoas que estão precisando e não sabem, né? Que sirva como um pequeno alerta, né? Assim, pra pessoa poder pelo menos olhar pra criança em casa e falar assim, opa, né? Tem um problema aqui. Tem alguma coisa estranha aí. Sim, verdade. sim. Deixem perguntas pra gente responder, né? Sim, por favor. Quem puder mandar perguntas pro YouTube, Instagram, a gente vai deixar o Instagram da doutora, não sei se já apareceu aí, apareceu? O meu, o dela, a gente está aberto a perguntas que possam aparecer e que a gente vai com certeza responder. E se vocês gostaram da gente junto, manda muita pergunta que a gente faz outro vídeo respondendo as perguntas, Exatamente, né, vai ser um prazer. O prazer é meu, adorei, amei. Que bom. Então é isso. Até o próximo, né? Espero que vocês curtam bastante para a gente produzir mais conteúdo como esse.